Nem toda lei deve ser obedecida. Há leis que são injustas, há leis que não devem ser obedecidas. Leis feitas pelos homens podem ser injustas, e quando elas são injustas, elas não devem ser obedecidas. As leis de Deus devem ser obedecidas, porque a moralidade é o que deve ser a base da lei do homem, né? E a moralidade vem de Deus. Deus manda algo para o ser humano e esse algo deve ser obedecido. Deus é amor e Ele nos ama, por isso Ele quer o nosso bem-estar, por isso nós devemos desejar o bem-estar uns dos outros. Se a lei vai contra o bem-estar de um ser humano para outro ser humano, ou de um ser humano para com Deus, então ela não deve ser obedecida. Se ela não for de acordo, ela não deve ser obedecida, é uma lei injusta, né? Nós podemos ver aqui pela palavra de Deus que leis injustas não devem ser obedecidas, como está escrito aqui no Atos capítulo 5, versículo 17 ao 29, diz assim, vamos ler. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, ide apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam, chegando, porém, o sumo sacerdote, os que com ele estavam, convocando o Sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, tendo voltado, relataram, dizendo, achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos juntos às portas, mas abrindo-as ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse inteirinho, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhessem no cárcere estão no templo ensinando o povo. Aí ele diz, nisto e no capitães e guardas trouxeram violência porque teriam se apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinásseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Aí Pedro retrucou. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, porque antes importa obedecer à moralidade, porque é da moralidade que se faz a lei. Se a lei, a legislação não está de acordo com a moralidade, é uma lei injusta e por isso não deve ser obedecida, porque não está de acordo com a vontade de Deus. Outros podem argumentar dizendo, mas Jesus pagou imposto, que estava de acordo com a lei e era uma lei injusta contra ele. Mas isso é um caso específico, em que Jesus estava reagindo pelo contrário, ele estava não reagindo, mas para não escandalizar outros. Não que ele deveria obedecer, mas é que era para não escandalizar, ou seja, para não assustar os irmãos, por isso ele obedeceu a essa lei. Mas leis injustas não devem ser obedecidas, como nós vemos aqui um exemplo, que Pedro não obedeceu à lei que foi imposta sobre eles, sobre os apóstolos, porque a moralidade, ou seja, a vontade de Deus é que deve ser obedecida. As leis dos homens só devem ser obedecidas se elas estiverem de acordo com a vontade de Deus. Essa é a mensagem. Curta o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Valeu!